O Freixo tinha convidado um artista plástico do Porto, o meu amigo que eu tinha conhecido em Timor-Leste, para vir fazer aqui uma residência artística, acho, num programa em parceria com o Espaço do Tempo. Não é? E o Ricardo, de repente, telefona-me a dizer que estava aqui, apropriou-se aqui deste espaço e criou. E de repente o Ricardo fala-me de que estava aqui uma filósofa muito importante e que eu tinha que entrevistar. Só que eu não sabia absolutamente nada sobre a minha potencial entrevistada. Fiquei perante um problema muito grande, um dilema, que é como é que eu vou entrevistar alguém que, a priori, domina a palavra e o pensamento de uma forma que eu nem sequer consigo imaginar. Como é que eu vou entrevistar? Para vocês terem uma ideia, eu, na altura, a Sara, a minha mulher que está aqui, tinha-me mostrado um vídeo de um poema de Samuel Beckett, interpretado por Billy Whitelaw, e tinha sido filmado em 81 pelo Alan Schneider, que se chamava Rockabye. E nesse poema, esta Billy Whitelaw dizia o poema sentada numa cadeira de baloiço e ia dizendo o poema do Samuel Beckett. Curiosamente havia uma cadeira de baloiço exatamente aqui ao lado, cadeira muito bonita, vermelha, não é? Que eu coloquei aqui no centro desta, onde está agora mais ou menos a câmara, e coloquei a câmara, se me permitem, com licença, coloquei a câmara mais ou menos aqui. A Ana Luísa tinha uma chávena de café na mão, sentou-se na cadeira, mais ou menos nesta posição aqui, e eu senti o incómodo da Ana Luísa, porque eu não lhe dirigi a palavra, e não disse absolutamente nada, e deixei a câmera filmar, e no fim, e depois ainda fiz pior, porque peguei na câmera, tirei-a do tripé, e tinha aqui nesta zona, tinha uns cadotes, e ela ficou de costas sem saber o que eu estava a fazer. Portanto, eu subi os cadotes, à volta tinha o trabalho todo do Ricardo Grito, à volta dela, e eu filmei-a simplesmente na cadeira, rodeada pela arte contemporânea do Ricardo. E voltei, depois de descer os cadotes, voltei para aqui, voltei a colocar a câmara no tripé e perguntei à Ana Luísa se ela conhecia algum poema de cor. Isso é o exato, mas quando eu morrer, voltarei para buscar os momentos que não passei junto do mar. É da Sofia de Melo Breiner. E foi isto a entrevista, não aconteceu mais nada. Eu agradeci, desmontei, e imagino que a professora Ana Luísa Janeira tenha ficado com um grande ponto de interrogação, e passado uns tempos ela contactou-me para eu ir à casa dela em Benfica e disse-me que estava em processo de doação do seu arquivo pessoal e profissional, e perguntou se eu gostaria de acompanhar esse processo. Ao que eu respondi que sim, sem saber muito bem o que me estava a meter ainda. E pronto, e assim começou a aventura que hoje apresentamos aqui. Portanto, é uma aventura que começa no Freixo, acaba no Freixo, e embora tenha começado a ser filmada, de facto, no apartamento de Benfica, depois entrou o Covid, e o local de refúgio da Ana Luísa foi o Freixo, e portanto nós usámos o Zoom para fazer as entrevistas, e foi assim. Portanto, foi tudo filmado basicamente aqui no Freixo, na casa da Augusta, imagino. Portanto, esta primeira série são 10 episódios de 30 minutos cada um, em que os primeiros 5 foram filmados com esta câmara, com este dispositivo, exatamente desta maneira,
em Benfica, e os restantes 5 foram filmados por Zoom, portanto, já com mediação da própria tecnologia do século XXI, que todos conhecemos e que salvou muita gente da solidão durante a loucura que foi o confinamento. Eu começava, se calhar, por pedir ao Alfredo uma coisa que a mim sempre me fez confusão, que é como é que começa esta ligação, como é que uma quinta, como é que uma herdade, com estas questões todas de ambiente, preocupações de produção e assim, como é que de repente encontra espaço para investir em cultura, para dar voz à arte? Olha, muito obrigada pela introdução, pela questão. Na verdade, como tudo o que eu acho que acontece à volta dos humanos, é muito menos parte de uma estratégia e muito mais fruto da casualidade. Eu gostava de vos dizer que vim para aqui em 1990, há 32 anos, e, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não foi um processo assim muito entusiástico, muito até porque havia muita tensão à volta de tudo isto. A minha mãe foi quem pegou em todas as terras do meu avô, era uma mulher muito especial, assistente social, sozinha, e eu tinha a minha vida feita, tinha arranjado o meu discurso, mais do que ter qualquer coisa feita, mas achava que estava arrumado no mar, portanto não foi simpático vir para aqui, e gostava de partilhar convosco, até hoje, quer dizer, sempre uma tensão, mas os primeiros anos foram muito difíceis. Eu também acho que nós não temos tido a capacidade de preparar um ninho das pessoas, nós não caímos num ninho adequado, e então eu tive aqui muitos momentos verdadeiros de desespero. A minha mãe pediu-me para eu vir morar para aqui, esta herdade foi das últimas propriedades da família a serem entregues, mas era talvez a mais importante socialmente, culturalmente, por uma série de razões, e a minha mãe pediu-me para vir morar para aqui. Isto era verdadeiramente diferente do que está agora, o que também me honra muito, porque mostra que nós, com pouca coisa, com muita inutilidade, somos capazes de ir fazendo uma mudança nos espaços, o espaço e o tempo determinam, e portanto eu sentia-me aqui triste, sentia-me aqui sozinho, estava-me sempre a queixar-me, no fundo, de mim próprio, mas dos outros. Eu tive muita dificuldade nos primeiros 10 anos que vivi aqui com a minha primeira mulher, que é uma mulher extraordinária, mas habituada a uma cultura de Espanha. Isto era um ermo, não vinha aqui ninguém, e portanto o desafio, o desespero era muito grande. Em termos de o que é que nós, ainda por cima, não tínhamos aquela, quer dizer, já estávamos numa condição não de sobrevivência há muito tempo, portanto não tínhamos de estar a trabalhar só para o dia a dia acontecer, e portanto tínhamos alguma reflexão, e eu, os primeiros 3 anos que vim para aqui, tentei aplicar tudo aquilo que tinha aprendido na universidade, foi um desastre, aumentei para 5.000 ovelhas, e portanto estava aqui mesmo, quando a professora Ana Luísa chegou e me propôs uma coisa que me pareceu, com toda a franqueza, completamente disparatada e completamente fora de tudo. Foi a professora Luísa chegou cá e eu já tentava fazer algumas experiências para também sair um bocado desse drama que eu próprio tinha criado, mas essas experiências, provavelmente fizemos aqui uma vez um cozido em panelas de barro, a pedido também de outras pessoas, quer dizer, isto é para dizer que aqui de facto as coisas são todas muito mais casuais do que qualquer outra coisa. E então a Maria Malta pediu-me para fazer aqui um cozido. A Maria Malta era amiga da Ana Luísa, e às tantas a Ana Luísa apresenta-me a ideia de fazer um grupo de reflexão paralelo sobre o que eu estava aqui a fazer. E eu, assim, desconfiado, mas disse, eu estava tão desesperado que disse, isto pior já não pode ser. Portanto, qualquer coisa pode ajudar, qualquer ideia, mas eu perguntei, mas vem
Não, a gente só vem criticar. Oi, pá, ainda pior. Quer dizer, eu estava à espera que me viessem ajudar, que me viessem a dar. Não, a gente só vem malhar. E era só, no princípio, a professora Ana Luísa fez uma coisa que nos ajudou muito, e nos ia entusiasmando, que era encontrar professores catedráticos que se disponibilizavam para nos ajudar em determinadas matérias. Eu, por exemplo, conheci gente extraordinária, o José Aguiar, que era um arquiteto extraordinário da linha, mas que teve sempre uma humildade, portanto não está na figura dos grandes, mas é da mesma escola do Porto, é o homem da Cal. Esse senhor ajudou-nos a fazer, não depois os alunos de arquitetura, a fazer levantamentos dos montes, e nós percebemos como é que podíamos pegar neste, por exemplo, para dar um exemplo, eram muitos. E agora o primeiro site... O site, não tínhamos site, foi feito na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, alunos, portanto, pelos informáticos, tudo voluntariado, era um grupo de voluntariado, de voluntários, que chegámos a ser 25, que nos reuníamos de vez em quando em Lisboa, mas muitas vezes vinhamos, claro, pôr aqui em prática o nosso trabalho aqui. E, portanto, rapidamente se transformou verdadeiramente numa plataforma de ajuda, polivalente. Eu costumo dizer que uma das coisas, eu vou-vos dar o exemplo real que tenho neste momento. Eu tenho com o meu Manel Calado a viver nesta herdade há 3 anos. O Manel Calado, eu sou um bocado entusiasmado, para não dizer exagerado, mas é mesmo assim. Às 2 da manhã está a escrever um artigo científico, às 3 está a fazer um poema, às 4 está a fazer uma escavação, às 5 está a pintar. E eu não posso estar parado, eu olho para isto e considero-me um inútil completo. Isto me puxa por mim. Portanto, o que este efeito teve foi um efeito estruturante da nossa incapacidade e da nossa... Porque quando eu tinha aqui a professora a falar, olha, mas agora para a semana temos a reunião do site, tinha que ter o site, pronto, não é? Agora vêm não sei quantos alunos. E isso, de alguma maneira, mostra para que nós somos seres biologicamente sociais e, portanto, precisamos uns dos outros. Os outros ajudam-nos. E a grande coisa que nós tivemos aqui foi de nós já não ter aquela primeira tentação, que é o preconceito de dizer logo que não. Não deixar mexer a minha vida, não deixar descobrir os meus podres, não deixar... E isso, felizmente, tivemos essa condição de não atuar com muitas vezes o preconceito e deixar entrar. E abrir e deixarmos começar a afetar uns pelos outros, a influenciar uns pelos outros. Estavas a falar na cadeira, isto tudo, eu gosto muito dos símbolos. A cadeira, essa tal cadeira que ainda está ali embaixo para eu um dia recuperar, apareceu aqui, não sei se a Ana Luísa sabe como, através de um... Às tantas abrimos os projetos autónomos. Nós tivemos uma condição absolutamente privilegiada, porque tínhamos terra, não queríamos mais, não trabalhávamos nessa altura, pelo menos para acumular mais riqueza. Portanto, olhávamos para isto como um rendimento único, incondicional, e como é que vamos gerir esta coisa. E então, houve uma altura que eu convencia, depois do primeiro falhanço, convenci a minha família a irmos para o biológico, por uma série de razões, convenci a minha família a fazermos, eu trabalhava para a minha família, convenci a minha família a fazermos uma marca de produtos biológicos, e tudo aquilo, como uma parte das coisas em que foi um estouro. Porquê? Porque não havia mercado biológico em Portugal, e muito menos para carnívoros, e nós produzíamos era carne. Portanto, as poucas pessoas que compravam biológico eram vegetarianas. Eu quando pus isto tudo a funcionar é que descobri que não havia mercado. E então tive uma série de problemas, andei anos a levar carne para a Holanda, para terem uma ideia, um disparate, quer dizer, fazíamos em biológico, depois ia gastar o carbono para levar para não sei quantos mil quilómetros de distância. E então, isto tudo para dizer que houve uma altura que alguém me falou em Auroville. Auroville é uma cidade nova na Índia, e eu imaginei fazer aqui uma Auroville. Percebi que já não havia uma aldeia rural nova há mais de 60 anos, começaram no processo, e eu tentei convencer a minha família assim, nós temos tanta terra, isto é para verem o disparate, porque é que nós não damos 1 hectare a cada família, 50 hectares, criamos uma aldeia aqui dentro e criamos um mercado aqui dentro, em vez de andarmos a fazer viagens. Isto soou um bocadinho por todo o mundo, e apareceram gente, não fazem ideia. Veio um rapaz da Alemanha com um projeto autónomo
que era, já chegou alguém, a gente ouvia, então qual é o seu projeto? O meu projeto é, tenho uma caravana de ciganos que recuperei e remodelei, e o meu projeto é contar histórias às pessoas, porque é muito importante contar histórias às pessoas. Da música. Tinha caixinhas de música, que a caravana era um espetáculo. Mas eu olhei para aquele rapaz e disse assim, ai coitadinho, mas como é que este tipo vai sobreviver a contar histórias às pessoas aqui? Bem, esse rapaz é que trouxe a cadeira onde a Ana Luísa se sentou. Esse rapaz esteve aqui vários anos connosco a contar histórias às pessoas, por muito que eu não percebesse o que é que isso significava. Vinham escolas... ele restaurava certo tipo de preocupações culturais da pastorícia alemã primitiva. Era um caso curiosíssimo. Foi levado aqui de ambulância. Mandaram-no vir, interditaram-no. O rapaz era completamente normal, funcional, tratava de si próprio, tinha coisas muito giras. Ele tinha uma, nunca mais me esqueço, ele tinha a caravana, mas não era para viver lá dentro. A caravana era só para contar histórias. Ele vivia numa tenda pendurada numa árvore, que eu nunca vi uma tenda tão gira como aquela. Eram umas tendas francesas, era um personagem. Esse rapaz, só para percebermos o mundo em que estamos, os pais nunca o compreenderam, conseguiram demonstrar em tribunal que ele estava com uma deficiência mental, mandaram uma ambulância buscá-lo, mandaram um caminhão carregar tudo o que era dele, mas eu roubei a cadeira. Não quis livrar-me daquele rapaz, não foi bem, ele autorizou-me, deixou cá duas coisas, deixou uma cadeira e deixou uma outra cadeira que eu tenho em casa, que é uma cadeira que se transforma em escadote, que eu acho absolutamente extraordinário, assim, uma coisa simples. Mas isto para dizer que as peças e a vida e os projetos se vão fazendo destes pequenos acasos, não é? E destas pequenas coisas que nós, o Pessoa dizia às tantas que nós devíamos ter esta atitude não preconceituosa daquilo, devíamos ter um espanto sobre as coisas que nos acontecem, não é? E eu acho que o Freixo me permitiu, de alguma maneira, ter um bocadinho de abertura para esse espanto. A gente dar lugar à surpresa é uma das coisas que eu não queria deixar de dar testemunho, até porque este projeto que estamos aqui a apresentar também não deixou de ser uma surpresa enorme para mim. Porque eu tenho a sorte de conhecer, de aprender, de lidar com a professora Ana Luísa há muito tempo, mas não tinha de maneira nenhuma, nem é possível, nós aprendermos a dimensão de uma vida. E a professora Ana Luísa não só fez uma coisa muito importante para mim, que é trabalhar a microhistória. Nós só trabalhamos a macrohistória. A macrohistória são grandes linhas, são tendências, mas não são o objeto. A microhistória é outra história. E nós temos um desrespeito tão grande à história e a todas as experiências passadas, que achamos que isto, desculpem a expressão, de conhecer assim umas coisas à la Gardner, como a gente diz em Portugal, é suficiente. E não é, porque a história não é linear, tem muitas voltas, e um dia vamos perceber a importância de criar condições para nós trabalharmos a microhistória, porque se não houver arquivos, não é possível criar a microhistória. Portanto, a professora Ana Luísa teve o discernimento não só de criar um arquivo que permite e que lança a possibilidade de nós trabalharmos a microhistória durante a sua vida inteira, coisa de uma forma muito discreta. Eu percebi quando às tantas fui à sua casa, ou fui assim, não é assim uma coisa que estava a falar, mas depois tem outra coisa absolutamente extraordinária para mim, que é ter a coragem, de uma forma absolutamente moderna, digamos assim, criar uma autobiografia e de deixar escrito, como testemunho, com respeito aos outros que hão de vir, a sua vida. E isso, para mim, foi uma coisa, não só uma surpresa, como a quantidade de coisas, das dimensões que eu não tinha percebido, dos anos que contacto consigo, que consegui perceber deste trabalho, é para mim uma coisa absolutamente extraordinária e maravilhosa, que eu aconselho a todos, pelo menos, verem o primeiro ou o segundo episódio, porque a professora Ana Luísa, ainda por cima também, certamente com a capacidade do Ricardo, conseguem um resultado. Eu não sou do meio, não tenho formação em muita cultura, em audiovisuais, mas a forma
como a Ana Luísa pega no passado, mistura o presente e cria o futuro, é uma coisa absolutamente única que eu poucas vezes vi. Portanto, em primeiro lugar, o meu agradecimento. Posso-vos dizer que a coisa mais importante que fiz com o assunto foi quase obrigar os meus filhos a verem os episódios todos, que não é tarefa fácil, porque hoje em dia os miúdos não veem nada que não tenha mais de 2 minutos e estes episódios são 50 minutos, portanto, mas eu acho que eles têm a capacidade de engajar e portanto, queria-lhe agradecer muito, queria que nós percebêssemos também que, como os peixes, nós somos seres que nos influenciamos uns aos outros. Um peixe está com medo, o meu amigo Rui Filipe Oliveira já percebeu que o outro passa a ter medo. Isto é empatia e nós temos que, de alguma maneira, perceber que temos que nos influenciar. Esta senhora influenciou-me quase à força e eu agradeço porque, verdadeiramente, só beneficiei com isso. Muito obrigado. Bem, o filósofo pensa, mas também tem emoções. E eu acho que realmente este momento para mim é um momento emocionante porque, de facto, o Freixo constituiu, segundo eu penso e sinto, a consagração de uma vida em que eu investi realmente muito no pensamento e na mudança decorrente que o pensamento pode trazer a realidades tão díspares quanto as que são académicas ou que são do mundo real. E eu sou profundamente grata ao engenheiro Alfredo, por tudo que ele me possibilitou de conhecer num momento em que, na generalidade, as pessoas já não têm muita capacidade de descobrir mundos para conhecer, como foi a partir de 2000. Eu conheci o Freixo em 2000 e a partir de 2008 é que surgiu esta entente realmente de colaboração com o Freixo. Eu fui sempre uma pessoa que me considero filósofa com o pé no chão, com uma preocupação prática muito grande, e o Freixo obrigou-me naturalmente, e eu senti isso desde o princípio, a percorrer caminhos que eu nunca teria percorrido se não fosse esta realidade tão espontânea como a Festa 2 prova. As festas do Freixo provam muito como a espontaneidade e a naturalidade e a confiança. Agora, a minha relação com o Alfredo é uma relação de base de confiança, porque é o seguinte, não é exclusivamente uma relação que tenha a ver só com extratos de pensamento. Isso eu acho que temos de ter muita consciência que para a gente sintonizar e alterar as relações e as nossas relações com a natureza e com a vida, tem de estar tudo misturado. E hoje, realmente, o Freixo constitui para mim um mundo multifacetado, onde eu me realizo e que nunca às vezes sei, quando venho para cá, de estadias de 5 dias ou de um mês, neste momento até já estou cá, digamos, há 40 dias da Quaresma, porque eu vim no dia de quarta-feira de cinzas e estou a voltar para Lisboa na altura já da Semana Santa. Porque é o seguinte, agora, só é possível na base da confiança e na base de nós afoitarmos certas realidades. Auroville, concretamente, que o engenheiro Alfredo falou, foi um dos sonhos da minha vida. Quando eu conheci, eu dediquei-me muito a estudar comunidades utópicas. E uma delas foi Auroville. Eu, por acaso, fui à Índia, mas hoje em dia é tão caro estacionar ou estar uns tempos em Auroville que eu não tinha dinheiro para pagar a estadia. Mas olha, eu nem sabia, a gente está sempre a aprender, que havia também uma relação com Auroville. Bem, e principalmente a arquitetura e a relação toda com a arquitetura moderna que resultou em Auroville. Bem, isto
Agora, como é que isto aparece relacionado com o meu arquivo?